Nível 55. Dificuldade de sobrevivência. Classe 5. Saída 5 quintos. Beco sem saída. Ambiente 5 quintos. Zona morta. Entidades 5 quintos. Infestação hostil. Acreditei até o fim. Matei pessoas, traí amigos, mas não me levou a lugar nenhum. Tudo isso em vão? Eles e você acreditamos nessa mentira? E então? Provocamos uma guerra sem fim? Mas a que custo? Esse é o custo de não aceitar a realidade. O 55º andar é uma desolação. Não há nada a ganhar, nada a devolver, e tudo o que resta é apenas um vislumbre do que este andar já foi. As casas destruídas, as pessoas gritando, as crianças chorando e a sensação de que tudo foi em vão vem à tona. Prometeram-nos uma recompensa pelo inferno que tínhamos vivido até então. Trouxeram-nos a esperança de que tudo finalmente acabaria e que viveríamos em paz. Tudo o que eu queria era viver bem. Voltar para a minha esposa, a minha filha e as pessoas que acabei de perder neste inferno. Será que esta é uma forma de pagar pelos meus pecados? Bem, eu realmente não sei. O que vi aqui não foi bonito, não foi aquela guerra gloriosa que vemos na TV e nos livros de história, não foi agradável e não foi honroso. Foi um conflito traiçoeiro, onde apenas os mais fortes têm chance de sobrevivência. Não há esperança em meio a esse caos. Quanto mais eu tentava, mais eu me autodestruía e, quando percebi, havia matado indiretamente centenas ou até milhares de pessoas inocentes por um único desejo egoísta de me libertar dos laços infernais desse contínuo destrutivo que são os backrooms. A princípio, não entendi do que se tratava, me perguntei por que estavam fazendo aquilo. Era apenas uma matança sem motivo, mas eu entendia o desespero. Eles estavam naquele lugar há muito mais tempo do que eu, e aqueles em quem eu podia confiar por um instante me disseram que estavam lá há décadas. E eu só estava lá há 2 meses, ainda muito tempo para as coisas que eu havia vivenciado. Eu realmente queria entender o desespero daqueles que lutavam lá, então fui com eles. Lutei por um grupo de poucos membros que conquistavam vitórias contínuas e se aproximavam cada vez mais da recompensa final. Após a nossa vitória contra um grupo sanguinário e canibal, aproveitamos as barracas perto de uma rodoviária local e compartilhamos comida. E quando eu menos esperava, uma faca foi cravada nas minhas costas, e eles riram ensurdecedoramente enquanto tentavam me flanquear. E eu pensei, como puderam? Lutei por eles e sentei-me para compartilhar um pão com eles. Como puderam fazer isso? Respirei fundo, devolvi a faca a um deles e corri para a névoa e para o conflito, sozinho e ferido. Assim que saí, havia grupos brigando, e eles me atiraram na perna, avisando que, se eu não lutasse por eles, me matariam. E mesmo ferido e quase incapacitado, aceitei, queria sair vivo. Conforme o confronto começou, a dor dos meus ferimentos gradualmente me nocauteou, e não havia nada que eu pudesse fazer a respeito. E, no meio de tudo isso, eu estava matando pessoas inocentes que só queriam uma vida melhor do outro lado da realidade. Quando vencemos, o líder daquele bando irracional me recrutou à força. Eles cuidaram dos meus ferimentos e me usaram como um robô para eles. Fico acordado todas as noites, com um rifle pesado no colo e apenas uma coisa na cabeça: acabar com tudo. Eu poderia muito bem pegar aquela arma e me matar ali mesmo, mas sabia que isso era covardia e que, em meio à adversidade, eu tinha que persistir, até porque tenho uma esposa e uma filha me esperando do outro lado. E eu sabia que ficaria ali para sempre se não agisse rápido, e enquanto todos dormiam, acabei com todos. Foi a experiência mais traumática da minha vida.
Não consegui dormir depois daquele acontecimento e sempre carregava aquele rifle pesado sempre que saía para algum lugar. Em meio a isso, juntei-me a outro grupo, desta vez um grupo que eu mesmo criei, um grupo de pessoas justas. Éramos implacáveis. Não havia um único grupo que pudesse enfrentar a anarquia escarlate. Aos poucos, a fase se tornou nosso território, e nossa vida consistia em fazer o máximo de vítimas possível para aumentar nossas chances. Nossa facção era a mais bem-sucedida de toda a fase. Mas ela ruiu quando consegui vencer a guerra mental que travava diariamente com a merda daquela fase. Nunca expressei confiança a nenhum dos que me permeavam na época, porque quando tentei, eles me apunhalaram pelas costas. Por mais que tentasse, nunca formei um vínculo profundo depois dos infortúnios das primeiras semanas. Hoje entendo que estava possuído pelo desejo de ir embora e que desprezava todos aqueles que, por algum motivo, se gabavam de mim. Se existe um Deus lá fora, que ele os tenha. O nível tem um efeito chamado a Terra Prometida. Esse efeito lhe dá uma vontade incontrolável de ficar. Ele o prende não a entidades ou paredes, mas a um sentimento de esperança. O efeito dá ao andarilho uma falsa garantia de que existe uma saída para a liberdade completa do tormento que são os backrooms. Tudo o que queríamos era que nossa próxima luta fosse a última, a crença de que todo aquele derramamento de sangue compraria nossa passagem para casa. Esse efeito reside em vários níveis e com diversas variantes, mas no Inferno 55, é uma falsa garantia de que tudo terminará bem e em segurança. E uma vez que você diminui a ênfase no efeito, ele para de funcionar e, com isso, você está livre. Mas não dos backrooms, apenas dos 55. A batalha que você e seus aliados travaram por tantos anos não foi física, mas mental. Em um piscar de olhos, minhas feridas abertas foram fechadas, as armas foram retiradas, eu estava acompanhado por ele, e ele sou eu. Acordei em um lindo campo florido, com belas casas, um lago com peixes nadando e tudo parecendo bem. Eu realmente pensei que estava na realidade. Eu estava maravilhado com a bela paisagem verdejante, sem os tons de preto e branco que permeiam o nível 55. Cheguei. Foi o que pensei, mas era apenas o nível 101. Eu tinha acabado de acordar com uma garrafa de Memory Jar e uma carta aberta que dizia: Você lutou bravamente, campeão. Você conseguiu vencer o nível 55. E com isso, eu desabei. Matei milhares, traí centenas e tomei tudo o que outras pessoas tinham por nada. E é isso. E com isso eu entendo e me conformo com o fato de que não há como voltar para casa. Os bastidores não são para amadores. Questões pouco claras. O nível não apresenta perigo de entidades. A presença de entidades no nível 55 nunca foi confirmada. Todos os medos de perigo se devem aos humanos e ao ambiente instável. Membros do MEG não são permitidos no andar. Há um grupo, que se autodenomina o BNTG, que extermina membros do MEG. Não se sabe por que eles fingem ser um grupo específico, mas foram exterminados na revolta Escalabria del Agosto, que desencadeou várias revoltas sangrentas em agosto de 2017. As armas são geradas a partir de pessoas mortas no nível 55. 55, o que significa que, para cada pessoa morta, uma arma é gerada aleatoriamente em um canto aleatório do quadrado principal, e é daí que vêm as armas. As armas podem ser de fogo ou brancas. Abaixo está a estrutura do nível que não foi listada anteriormente. Menor que ocultar estrutura. Estrutura do nível 55. O nível consiste em uma cidadela morta e sem vida, com prédios destruídos e ruínas por toda parte. Não há vida benigna residindo neste nível.
Nem mesmo a entidade mais sanguinária conseguiria sobreviver por mais de 24 horas diante da miséria que os humanos causaram naquele lugar. Perigos ambientais são frequentes, desabamentos são constantes e quase não há lugares seguros para se viver. A cidade em ruínas neste nível assemelha-se às cidades da década de 1980 nas salas da frente, com uma mudança estrutural em linha com a mudança geral nas salas da frente, como no nível 11. No entanto, essa mudança repentina na estrutura costuma ser adiada por pelo menos 45 anos. A razão para o atraso estrutural é desconhecida, mas quando um edifício ou casa muda de era, a construção retorna automaticamente ao seu estado original, sem nenhum dano perceptível. Segundo relatos, os edifícios e casas neste nível são inspirados na arquitetura do sul dos Estados Unidos durante a década de 1980, o que significa que as estruturas cobrem Nebraska, Texas, Colorado e Novo México, respectivamente. Além de prédios residenciais, há lojas e postos de gasolina, mas sem recursos visíveis, devido aos altos danos aos estabelecimentos causados pela destruição em massa que os humanos causam no nível 55. Além disso, nenhum estabelecimento possui conexão de internet ou qualquer tipo de sinal, o que significa que qualquer conexão de fora do nível 646 é bloqueada e, portanto, nenhum membro de uma organização fora do nível jamais teve contato após entrar no nível. Bases, postos avançados e comunidades. Cigarra. Cicada é uma comunidade atualmente extinta no nível 55, sem registro de possível restituição desde 9 de julho de 2016. Era a comunidade com maior influência nas regiões rurais do nível e abraçava totalmente o anarquismo em sua ideologia. Foi aí que levei a facada. Filhos da Vitória. Eles eram uma comunidade extremamente hostil, composta por exatamente 12 membros que vagavam pelas estradas em busca de pessoas desavisadas para servirem como escravos em sua defesa. Eles também são uma comunidade extinta devido ao massacre que ocorreu em sua base. Sob o viaduto na cidade costeira. Nenhuma ideologia conhecida. Foram eles que me atiraram na perna e me escravizaram. Vítimas da sociedade. Eles são um grupo de pessoas insanas e completamente loucas. Foram eles que inicialmente brigaram com a cigarra, e todos os envolvidos nesse grupo foram assassinados. Eles também são uma comunidade extinta, devido ao genocídio propagado pela cigarra em um de seus confrontos. Eram completamente anarquistas, e sim, praticavam canibalismo. Anarquismo Escarlate. Era o grupo mais influente no nível 55, com exatamente 2.036 pessoas participando dessa facção. E, no espaço de 22 meses, eles conquistaram mais da metade das terras na rua principal, que até então era a maior zona morta em todo o nível. Era a comunidade mais bem armada de todas, com mais de 4.776 armas em sua posse e 8.917 assassinatos de indivíduos em um período de 4 anos. De longe, a comunidade mais estruturada. Vindo de uma ideia de alguém fraco e com quase nenhum poder de escolher qualquer coisa no nível, eles são completamente adeptos do anarquismo, e nós éramos o grupo mais sustentável no nível, obtendo e gerenciando recursos cuidadosamente e, assim, ganhando o controle local. O grupo entrou em colapso e foi extinto. Entradas e saídas. Entradas. Executando um no-clip em uma zona no-clip em paredes no nível 6 e nível 6,3. Execute um no-clip em uma parede danificada no nível 1. Execute um no-clip em um prédio em ruínas no nível 9,2. Matar aliados no nível 49 trará o andarilho até aqui. Saídas. Só há uma saída: vencer a guerra e desestabilizar o nível, terminando no nível 101.